Você já ouviu falar em superendividamento e do quanto esse fenômeno é nocivo a toda a sociedade e a toda a economia brasileira? Você sabia que existe um projeto de lei que visa melhorar o acesso ao crédito, tratar e prevenir o superendividamento como ferramenta para impulsionar a economia? Quer saber mais sobre o assunto? Vem comigo! Eu me chamo Georgiana Fontes, sou mãe, mulher e advogada, e no vídeo de hoje eu vou abordar exatamente esse projeto de lei, o que visa esse projeto de lei, todo o histórico desse projeto de lei e toda a sua maturidade, e falar exatamente da sua importância, na verdade, da necessidade emergencial de aprovação desse projeto de lei para toda a nossa economia e para todo o país. No ano de 2003, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentou um diagnóstico do superendividamento no Brasil. Nesse diagnóstico foi composto por uma série de pesquisas de várias fases. Uma das fases dessa pesquisa foi exatamente a análise do perfil do consumidor superendividado no Brasil. E foi aí que foi revelado um dado muito interessante que no futuro nós vamos comentar sobre ele, mas aqui eu já vou até abrir um parênteses, que é exatamente esse dado que muito me chama a atenção, que ele quebra um conceito que nós temos de mencionar que o brasileiro ele não tem educação financeira e não faz planejamento. Mas isso aqui é o primeiro ponto de partida para que um convite para que a gente já veja com outros olhos o consumidor superendividado brasileiro. Essa pesquisa ela revelou exatamente que esse consumidor superendividado brasileiro ele é um consumidor baixa renda, ou seja, ele ganha de 1 a 3 salários mínimos. Primeiro ponto de extrema relevância. O segundo ponto é exatamente que esse consumidor também tem uma baixa escolaridade, com uma média de estudos de 3 anos, ou seja, muito complicada essa situação. E que exatamente revelou outro ponto aqui, que foi exatamente a falta de aconselhamento e a falta de informação prestada ao consumidor nesse momento. Nessa pesquisa eles alegaram que foi o ponto crucial, que poderia ter feito toda a diferença se eles tivessem conhecimento de uma série de informações além daquela dívida e daquele compromisso financeiro. Esse conjunto de dados, essa análise de dados, demonstrou que estava havendo um aproveitamento da falha de conhecimento desses consumidores. E isso potencializou o endividamento e o superendividamento desses consumidores. Essa pesquisa ela também revelou outro dado muito sensível, que foi exatamente a ausência de amparo legal, ou seja, a ausência de legislação para tratar essas situações de consumidores endividados, de consumidores superendividados que estavam no ponto de que não conseguiam honrar os seus compromissos sem comprometer a sua subsistência. Diante dessa ausência de amparo legal e também do aumento considerável de consumidores endividados, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no ano de 2007, resolveu instaurar um projeto piloto utilizando um método inovador de conciliação, onde esse método se utilizava do consumidor devedor e todos os credores, os fornecedores credores deste consumidor, onde o objetivo era exatamente conciliar entre as partes, respeitando o mínimo existencial, ou seja, o mínimo necessário para que aquele consumidor sobrevivesse de uma forma digna. Porque quando as audiências elas são realizadas de forma individual, o que é que acontece? Muitas vezes o consumidor acabava realizando um acordo acima da sua capacidade de pagamento. Muitas vezes ele tem 3, 4, 5, 10 credores, e aí se ele só ganha R$1.000 e naquele momento a cada um ele se compromete a pagar R$100, ele tem 10, o que é que vai acontecer? Se ele só ganha 1.000, em cada credor ele vai pagar 100, ele vai ficar sem o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E isso aí acabava tornando isso inviável e tornava também ineficaz esses tipos de acordo, porque o que acontece? Torna-se isso ainda isso é uma realidade a nível Brasil. Mas aí o que é que acontece? Por mais que o consumidor tivesse essa boa fé, essa intenção de pagar, ia chegar um dado momento que ele não ia conseguir honrar aquele acordo,
porque ele estava ficando sem condições de sobrevivência, sem condições de sequer comprar o necessário para a sua sobrevivência. Então, essa audiência global tem esse objetivo e beneficia muito o consumidor devedor. Ainda em 2007, um projeto de pesquisa do Ministério da Justiça, coordenado pela professora e doutora Cláudia Lima Marques e também a doutora Rosângela Lunardelli, concluiu em 2009, após análise de mais de 500 propostas legislativas e emissão de mais de 200 pareceres, que o Código de Defesa do Consumidor ainda encontrava-se atualizado, necessitando apenas a ampliação de 3 pontos, que no caso seria a questão do crédito e do superendividamento, deixa eu ver aqui uma colinha, questão do crédito e de superendividamento, a questão do comércio eletrônico de consumo e o novo consumo internacional. Quando se comemorava 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, em 2010, o Ministério da Justiça elegeu o tema, dentro desses 3 temas que foram apontados por essas pesquisas que eu mencionei, o Ministério da Justiça elegeu o primeiro tema a ser estudado de forma mais aprofundada, que foi o superendividamento, tendo em vista a relevância e o impacto na economia e a necessidade de uma resposta o mais rápido possível por parte do Estado. Em 2012, o Senado Federal elegeu uma comissão de juristas para tratar exatamente do tema de atualização do novo Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, dessa expansão, dessa ampliação de direitos do Código de Defesa do Consumidor. E foi daí que surgiu o projeto de lei de número 283 do ano de 2012. Esse projeto, ele propõe novas normas para prevenir o superendividamento, promover o acesso ao crédito, a um crédito responsável, que é o que hoje não está sendo respeitado, ao tratamento global das audiências, que foi aquele que eu mencionei do projeto piloto, porque você negociar com um, pode ser que outros fiquem fora e impossibilite no momento futuro de se honrar esse compromisso. Essas audiências conciliatórias, isso como forma de combate à exclusão social causada pelo superendividamento. Tendo sido esse projeto, é importante ressaltar que ele já está devidamente aprovado pelo Senado e ele atualmente tramita na Câmara. E o número dele agora é o número 3515/2015. É esse projeto que a gente tanto fala do hashtag aprova 3515. Então, gente, no vídeo de hoje o meu objetivo é exatamente trazer para vocês essa construção histórica para mostrar a solidez desse projeto. Não é um projeto como outro qualquer, como esses projetos de lei que a gente está vendo aí durante a pandemia. Você dorme, você pisca, quando acorda já tem uma lei nova de forma impensada, apenas como aproveitar o momento da campanha que a gente sabe. Não é um projeto nesse sentido, é um projeto diferente, é um projeto maduro, estudado por muito tempo pelos maiores juristas do Brasil. É um projeto de extrema relevância para toda a economia. Dito isso, com certeza você deve estar aí com uma série de objeções. Se é tão bom assim, porque não foi aprovado? Então, é sobre esses assuntos que nós iremos abordar aqui ao longo dessa série desse superendividamento. Mas eu já deixo aqui a reflexão, né? Se é tão bom, a quem interessa a aprovação desse projeto e a quem não interessa a aprovação desse projeto. Vamos falar sobre todos esses assuntos aqui muito em breve e a sua participação aí é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Já quero pedir para que vocês não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, acione o sininho para receber todas as outras atualizações e não deixe de curtir e também deixar seu comentário. Outra coisa também, aproveita, já compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas.